Salve, meus amigos amantes do vinho, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui de volta na Estúdio Odega para fazer mais um Degustando Um. O que a gente vai degustar hoje? Não é segredo para ninguém, porque tá lá na thumb, você já viu. É esse querido vinho aqui, Le Raisin Gaulois, ou Uvas Gaulesas, um Vin de France, de uma propriedade que eu gosto bastante e vou falar um pouquinho sobre ela aqui para vocês, além deste vinho aqui também, que vem do Brasil, tá? Você pode achar aí, mas eu te explico tudo isso logo depois da vinheta. Então, simbora aí comigo para mais um Degustando Um aqui no canal. Bom, esse vinho aqui, teria muita coisa para falar dele, tá? Eu até vou deixar ele aqui, para que vocês possam ficar vendo ele, né? Cara, Beaujolais, eu adoro Beaujolais. Aliás, eu acho que o Beaujolais é uma das regiões aqui da França que, bom, não é mais tanto assim, tá? Mas durante muito tempo ela foi sempre considerada uma região que produz vinho fácil, simples, frutado, enfim, vinho para você aí beber de qualquer jeito. Mas eu nunca vi um francês falar mal de Beaujolais. Talvez o Beaujolais Nouveau, mas isso aí é uma história para outro vídeo, talvez eu faça um vídeo sobre o Beaujolais Nouveau para vocês entendam as diferenças. Mas quando a gente fala de Beaujolais, geralmente o francês vai falar para vocês de uma maneira assim muito querida, tipo, meu, adoro esse vinho, delícia. O Gamay é a uva que se usa para fazer o Beaujolais, e o método de vinificação Beaujolais, que é o método da semicarbônica, isso também é um assunto para outra história, mas é um método de vinificação específico que faz um vinho que realmente é, assim, é difícil alguém não gostar, tá? Eu duvido alguém que prova um Beaujolais e vai dizer, meu, não gostei desse vinho. Nos últimos anos, eu posso dizer já, talvez nas últimas décadas, mas já faz uns 20 anos, que o Beaujolais realmente se concentrou cada vez mais em fazer vinhos com mais complexidade, trabalhando de uma maneira diferente, menos aquele vinho realmente em quantidade e simplicidade para agradar todo mundo. E hoje a gente tem vinhos aí realmente que são muito diferenciados, principalmente de algumas denominações de origem que são os crus do Beaujolais. Aqui a gente tem o Domaine Lapierre, que é um produtor que está centenário, tá? Uma propriedade aí que já tem aí mais de 100 anos. Eles têm uma das heranças de serem um dos pioneiros numa vinificação mais natural. É um vinho natural? Não necessariamente, não é que ele seja natural, mas ele é realmente um vinho bastante puro. Eles não usam nenhum tipo de ajuda enológica, eles não usam leveduras, então tudo é muito natural. Eles usam muito pouco sulfito, pouco realmente para manter uma integridade da uva, e eles são uma propriedade que estão em orgânico desde os anos 80, então já se vão aí 40 anos que eles estão nessa coisa que hoje é muito mais moda, mas na época era praticamente ninguém que fazia isso. Aliás, o Beaujolais é muito interessante porque é uma região que tem diversos produtores biodinâmicos, que são orgânicos, que procuram fazer uma vinificação mais natural dos seus vinhos, dentro do possível. Aliás, essa história toda sobre natural, sobre biodinâmico, sobre orgânico, eu tenho uma série aqui no canal, tá? Eu vou deixar o card aqui, com o link ali, e vou botar na descrição aqui do vídeo também, se você quiser saber mais sobre o assunto, tá? Porque lá eu realmente destrincho um pouco isso daí, explico qual que é a hype, por que é interessante, o que não é, e por que esses vinhos são um pouco diferentes. Passando tudo isso, tudo para dizer que o Beaujolais é hoje sim uma denominação de origem muito respeitada, com produtores incríveis. E esse aqui é o caso, o Marcel Lapierre é realmente um produtor que eu gosto muito, geralmente tudo que eu bebo dele é muito bom. E esse aqui é o vinho de entrada dele, simples, fácil, você pode até ver aqui pelo desenho, né? Aqui, ó, Raisin Gaulois é as uvas gaulesas, então ele realmente tá mostrando assim, ó, tipo, é um vinho para você beber como se fosse água. Mas vamos ver se ele é bom, se ele é interessante. Olhando aqui a ficha técnica dele, isso eu acho muito legal, tá? Porque eu adoro ver ficha técnica de vinho, principalmente quando tu é, tipo, essa daqui. Então ele tá falando aqui de uma superfície de 9 hectares, da onde vem as uvas que produzem esse vinho. É um solo granítico, bem ácido e pobre, que é a característica da onde ele tá, que é Morgon. Hoje, a denominação de origem dentro do Beaujolais, que eu acho que é a mais respeitada, Morgon, adoro. Inclusive, ele faz Morgons incríveis. Então, ele fala que a colheita é feita manualmente, triagem super cuidadosa,
garrafa, às vezes até com mais passagens pelas vinhas. Que a vinificação é a de maceração semicarbônica, como é o estilo do Beaujolais. Tradicional, sem adição de sulfitos e nem levuragem, né? Ele utiliza leveduras naturais. E ele faz um envelhecimento, cuba de inox, por 2 meses. Ou seja, é rápido, pronto para que seja bebido, simples, rápido e fácil. Eu espero, inclusive, tá, mesmo que seja um vinho simples, de entrada, que seja um vinho muito bom. Mas eu vou ver isso aí com vocês. Ele não é nem filtrado, mas sim sulfitado na hora de colocar na garrafa, para que ele fique protegido e que, enfim, não seja cheio de defeito depois, que eu concordo absolutamente. Essa é a minha principal bronca com vinho natural. Cara, se todo ficha técnica de vinho fosse assim, eu diria que é excelente, porque dentro de tudo que a gente precisa para a gente tentar identificar aqui no vinho e ver qual é que é a dele. Então vamos degustar ele aqui junto comigo? Simbora? Se você tem preconceito com vinho de rosca, eu te adianto que esse preconceito é seu. Ele tá deixando claro desde o início qual que é a proposta dele. Ele quer dizer assim, cara, abre esse vinho no lugar que tu tiver, quando tu quiser, bebe ele e aproveita. Ele não quer nem que você precise ter um abridor para aproveitar ele, beleza? Então vamos lá, não vai ter POC, né? Infelizmente. Ó, vocês podem ver pela cor que... ou seja, ele é um pouquinho turvo, ele não tem filtração, né? Ele não tem nenhum tipo, nenhuma técnica para deixar ele mais límpido. E você pode ver que ele tem bem pouquinha cor. Ele é quase um vinho laranja, tá? Quase laranja. Mas é isso, ele faz uma maceração bem rápida, ele deixa ali bem claro, são 4 a 5 dias, tá? Inclusive lá na ficha técnica. Vou deixar aqui, né? Pra vocês possam ficar vendo. Um vinho que vem das vinhas mais jovens deles, que têm aí mais ou menos 15 anos de idade. Eu gosto, acho super bonito até. O Gamay não é uma uva assim muito colorante, então se você não faz realmente bastante maceração, ele vai ficar assim. Parece quase um Pinot Noir aí, que é bem clarinho. Vamos ver no nariz o que a gente acha dele. Ele chama assim, tipo, meu, bebe. Zero defeito, bonito. Eu respeito muito o produtor que consegue fazer um vinho assim. Quase não usar sulfito. Controlar o mínimo possível esse processo é difícil. E o que eu sinto aqui é aquela característica do Gamay, que é a framboesa. Só que ácida. Como se ela não tivesse nem totalmente madura, assim, sabe? Aquela que você vai comer ainda vai ter uma acidez, assim, bem alta. Então, zero madeira, não tem especiaria, não tem nada. Tem um mentoladinho aqui também que eu senti que eu acho que é essa pegada até do que traz esse frescor, esse herbáceo aqui dele, que talvez eu esteja conectando com a fruta não necessariamente tão madura. Em termos de álcool, inclusive, ele é bem baixo, tá? 12,5. É uma extração bem gentil, bem doce. Vamos ver. O nariz é promissor e vamos ver... Eu tô salivando. Caramba. Vamos ver aqui na boca. É bom, tá? É um vinho diferente. Nossa, agora eu tô sentindo mentolado agora. Total. No retrogosto. Mas é um vinho assim com uma acidez altíssima. Talvez até para alguns vai ser um pouco demais. E ele é um vinho realmente assim, jovem, assim, fácil. Pode ser bebido no verão, mais fresco inclusive. Eu até acho que ele poderia estar mais fresco. Acho que ia ser mais gostoso. Aqui na cave a gente está em 17. Ele poderia estar tranquilamente em uns 14 graus, que ia ser melhor ainda. Diferente, tá? Diferentão. Não é um vinho feito para envelhecer, evidentemente, então não vai ganhar muito envelhecendo. É um vinho que você precisa saber entender ele. Se eu não me engano, eu vi no site no Brasil aí por R$300. Mas eu achei também, assim, que eu paguei nele aqui na França um pouco caro. Aqui na França ele custa em mais ou menos 15 a 16 euros. Mas é porque a propriedade é muito reputada. Mas assim, para o vinho que ele é, que é um bom vinho, é interessante. Ele é um vinho divertido, mas eu acho que ele é um pouco caro para aquilo que ele entrega. Vou ser bem honesto aqui, eu já tomei vinhos mais ou menos nessa faixa de preço aí parecida e que tem um pouco mais de corpo, tem um pouco mais de trabalho, tem um pouco mais, por exemplo, de envelhecimento, 8, 9 meses. Esse aqui é realmente um vinho que ficou pronto e ele não chega a ser o Beaujolais Nouveau, mas quase. No fim das contas, você tá pagando um pouco de etiqueta aqui também. Não tem só etiqueta em vinho muito caro, não. Mas no fim, acho que é um vinho interessante. Só acho mais ácido do que eu esperava. Gostei do vinho, achei super interessante. É um vinho divertido, lisonjeiro, tem um nariz bonito. Falta um pouquinho de corpo, se na minha opinião, gostaria que tivesse um pouco mais. E só acho que pro preço que eu paguei nele, achei um pouquinho puxado assim, perto do que eu tenho de condição aqui. Entretanto, no Brasil, R$300, pode ser sim interessante.
tá? Para ter algo que realmente foge um pouco daquele vinho clássico que a gente está acostumado. De novo, deixe o seu like, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima degustação. Santé!